Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Comunidade Homeopática Bitucas. Eu sou a Natália, sou homeopata e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que é a homeopatia clássica. Vamos lá? A homeopatia é uma forma de terapia natural, de caráter holístico e vitalista, descoberta no século XVIII por Samuel Hahnemann. Do grego homoios, que significa semelhante, e pathos, sofrimento ou doença, a palavra homeopatia foi criada por Hahnemann para significar a cura pelo semelhante. Desde a antiguidade, o tratamento através das substâncias semelhantes já era conhecido de diversos médicos e cientistas da área da medicina, como Empédocles, Hipócrates, Paracelso, Hellman, mas Hahnemann foi o primeiro a contribuir com a sua sistematização e comprovação por meio da experimentação, e com isso ele formulou a lei dos semelhantes através de experimentos realizados em si mesmo. Quem foi então Hahnemann? Seu nome completo, Christian Friedrich Samuel Hahnemann, nasceu em 10 de abril de 1755, numa pequena cidade chamada Meissen, na Alemanha. E desde criança ele já demonstrava uma genialidade, uma inteligência fora do comum na resolução dos enigmas, dos problemas que o pai dele colocava para ele com o intuito de fazê-lo aprender a pensar. No aprendizado de idiomas, o professor dele de grego, aos 12 anos já o colocava para ensinar grego para os demais alunos, devido à sua facilidade com o idioma. E aos 20 anos ele inicia os seus estudos médicos na cidade de Leipzig e trabalha também com a tradução de obras no campo da química e da medicina. Ele costumava deixar anotações e comentários nessas obras, o que acabou por torná-lo conhecido e respeitado no seu meio profissional. Em agosto de 1779, ele defende a sua tese de doutorado em medicina e casa-se com Henriette, a filha de um farmacêutico, em 1782. Já em 1790, Hahnemann se vê muito desiludido com a precariedade da medicina da época, com o uso das sangrias, das sanguessugas, dos purgativos, e a falta de resultados o incomodava muito, e com isso ele deixa a prática da medicina, dedicando-se exclusivamente às traduções até o ano de 1796. E foi em 1790 que, ao traduzir a matéria médica do professor de medicina da Universidade de Edimburgo, o escocês Cullen, que ele escreve uma nota em discordância com a opinião do autor sobre os efeitos da casca da quina, também conhecida como casca peruana ou quinina, no tratamento da malária, os quais Cullen atribuía ao sabor amargo dessa substância. Hahnemann ficou tão insatisfeito com essa explicação que ele decidiu testar o medicamento em si mesmo. E então, como ele próprio descreve, ele tomou durante vários dias, 2 vezes ao dia, 4 dracmas de boa quinina, sendo que uma dracma corresponde a cerca de 3,24 gramas. Ele descreve todos os sintomas que ele desenvolveu minuciosamente e conta que desenvolveu todos os sintomas que habitualmente acompanham a febre intermitente, que é mais um nome pelo qual é conhecida a malária. E ele conclui que a casca peruana, ou a quinina, utilizada como medicamento para a febre intermitente, funciona porque ela pode produzir nos indivíduos sãos sintomas semelhantes àqueles da febre intermitente. Com isso, Hahnemann começa a se questionar se o mesmo aconteceria com as outras substâncias já conhecidas, como a beladona, o enxofre, o ferro, o mercúrio, o ópio, prata, ouro, cicuta, o arsênico e etc. E ele teve a chance de utilizar com sucesso pequenas doses de beladona no tratamento dos enfermos acometidos pela epidemia de febre escarlatina que ocorreu em 1799. Através desses experimentos, Hahnemann então chega à conclusão de que qualquer substância capaz de produzir uma totalidade de sintomas em um ser humano saudável pode curar aquela mesma totalidade de sintomas em um ser humano enfermo. Por 6 anos, ele se dedicou à experimentação de diferentes substâncias
sempre com anotações metódicas dos sintomas que eram constatados pelos experimentadores. A princípio ele mesmo, e depois com o tempo ele foi ganhando adeptos que também começaram a realizar essas experimentações em si mesmos, em familiares, amigos e posteriormente em pacientes. E apesar dessas observações iniciais serem feitas com o uso de doses subtóxicas dessas substâncias, que em sua maioria geralmente são substâncias bastante tóxicas para o organismo, Hahnemann percebe o fenômeno da agravação homeopática com o uso do remédio semelhante. Ele concluiu que os sintomas provocados pelo remédio se juntavam, se somavam aos sintomas da doença, provocando uma exacerbação desses sintomas, uma agravação da condição do paciente. Embora temporária e benéfica, ele percebeu a necessidade de utilizar doses cada vez menores dessas substâncias de forma a diminuir a sua toxicidade e melhorar o bem-estar do paciente, levando à sua segunda descoberta das doses mínimas ou infinitesimais. A princípio, Hahnemann tentou simplesmente diluir as substâncias, o que realmente fez com que diminuísse a sua toxicidade, mas consequentemente também diminuía o potencial terapêutico delas. E de alguma forma ele teve a ideia de adicionar energia cinética através de agitações, ou o que ele chamou de sucusões. Não sabemos ao certo como ele teve essa ideia, mas conta-se que ao visitar pacientes, ele percebia que os pacientes que moravam mais distante tinham uma resposta mais rápida e melhor ao medicamento do que aqueles que moravam mais perto. E ele atribuiu isso ao trajeto que ele fazia carregando os remédios, aos solavancos da carroça ao longo do caminho. Ele teve a ideia de que essa agitação que os remédios sofriam durante esse percurso tinham algo a ver com essa melhor resposta. E por isso ele tentou essa ideia de agitar, de fazer as sucusões. Nas leis da química, existe um limite no qual se pode diluir uma substância para que ela não perca traços da substância original. E esse limite ele é denominado número de Avogadro. Na homeopatia, ele corresponde à potência homeopática de 12C. Ou seja, qualquer potência acima da 12 centesimal não tem praticamente nenhuma chance de conter uma molécula sequer dessa substância original. O que nós percebemos é que quanto mais a substância é sucussionada e diluída, maior é o seu efeito terapêutico, ao mesmo tempo em que anula-se seu efeito tóxico. E o que nos atesta esse maior poder terapêutico das potências maiores é a experiência e as observações clínicas dos homeopatas. O remédio homeopático, então, ele pode ser feito com substâncias dos 3 reinos, mineral, vegetal e animal, sendo que a maioria é feita a partir de espécies vegetais, sejam de fragmentos da planta, das folhas, das flores, das raízes ou da planta inteira. Então, como nós vimos, o medicamento homeopático ele é dinamizado, ou seja, ele passa por sucusões e diluições sequenciadas, ele age no organismo de forma integral, abrangendo suas esferas física, emocional e mental. E ele tem ressonância com o paciente, ou seja, o homeopata, quando vai escolher um remédio homeopático, ele analisa a totalidade dos sintomas apresentados pelo paciente. E é essa totalidade de sintomas físicos, mentais e emocionais que vão guiar o homeopata na escolha de uma substância que seja capaz de produzir de maneira mais próxima a esses mesmos sintomas. Então, com isso, o remédio homeopático ele tem uma equivalência, uma ressonância com a manifestação daquele organismo,
daquele mecanismo de defesa para aquele determinado distúrbio, aquela determinada patologia. Isso acaba por fortalecer o mecanismo de defesa, uma vez que eles trabalham na mesma direção. Se nós formos pensar, é como se nós nos deparássemos com uma pessoa na rua que está com o carro estragado e está tentando empurrar o carro. A gente se compadece, desce do carro para tentar ajudar aquela pessoa. A forma mais lógica de ajudar é somar forças, ou seja, nós vamos ajudar a pessoa a empurrar o carro na mesma direção. E é isso que o remédio homeopático faz. Ele soma forças ao mecanismo de defesa, fortalecendo a ação dele no mesmo sentido. Contrariamente a outros tipos de terapias supressivas, nas quais vão agir contra o sintoma. Por exemplo, se eu tenho uma febre, eu vou tomar um antipirético. Se eu tenho uma dor, eu vou tomar um analgésico. Uma inflamação, um anti-inflamatório. Essas terapias que combatem os sintomas, é como se nós quiséssemos ajudar a pessoa que está empurrando o carro, mas empurrando na direção contrária. Então, como o professor George Vithoulkas, no seu livro A Ciência da Homeopatia, no capítulo 6, coloca que para afetar diretamente o plano dinâmico, nós devemos encontrar uma substância suficientemente similar à frequência deste plano para produzir uma ressonância. Dado que a única manifestação do mecanismo de defesa perceptível aos nossos sentidos são os sinais e sintomas, devemos buscar uma substância que consiga produzir no organismo humano uma totalidade parecida de sinais e sintomas. Com o passar do tempo, a homeopatia foi ganhando forças, inicialmente na Europa, com o trabalho de Hahnemann e os resultados que ele obtinha com o uso da homeopatia, o fato de ele ter sido médico dos membros da aristocracia francesa e de diversas pessoas de renome também contribuíram para dar notoriedade para ela. E apesar da resistência dos médicos e farmacêuticos, ela começou a ser difundida por toda a Europa e pela América a partir de 1812. E não foram poucas as tentativas de se refutar a homeopatia, e uma delas foi feita por Constantin Hering, que era um renomado estudante da Universidade de Leipzig. Seus professores pediram que ele formulasse uma tese rechaçando a ciência homeopática, e ele então se dedicou aos estudos e ao debruçar-se mais intimamente sobre a teoria e a prática homeopática, ele percebeu a sua eficácia, ficou maravilhado com seus resultados e acabou por formular uma tese a favor da homeopatia e tornou-se um discípulo de Samuel Hahnemann. Até hoje nós percebemos que os princípios homeopáticos eles são sustentados por ensaios clínicos randomizados, placebo-controlados, revisões sistemáticas e meta-análises. Existem hoje diversas organizações, grupos de pesquisa dedicados à pesquisa na homeopatia. A própria Academia Internacional de Homeopatia Clássica tem um setor de pesquisas dirigido pela doutora Seema Mahesh, onde eles desenvolvem um trabalho muito sério de pesquisa e publicação de casos clínicos em revistas renomadas, revistas médicas, revistas de revisão por pares, fazem apresentações em congressos, inclusive trabalhos premiados, mostrando os resultados e as possibilidades terapêuticas da homeopatia de forma muito séria e precisa. A homeopatia também é utilizada na agricultura, na pecuária, na medicina veterinária, com excelentes resultados, mostrando que ela não é simplesmente fruto de um efeito placebo. E como disse Hahnemann, se as leis da medicina que proclamam são as da natureza, elas serão válidas para todos os seres vivos. Atualmente, cerca de 7% da população mundial utiliza a homeopatia como um principal método terapêutico, e estudos realizados principalmente na Europa apontam que o aumento da procura por essa terapia se deve principalmente pela sua visão sistêmica,
considerando o ser humano em todas as suas esferas, física, emocional e mental. O fato de ela ser isenta de efeitos adversos, como os observados nos tratamentos convencionais, o que não quer dizer que ela possa ser praticada sem critérios. É preciso buscar um homeopata que seja habilitado, que tenha conhecimento de suas leis e princípios, para que ele realmente possa proporcionar ao paciente um tratamento adequado, com todos os benefícios que a homeopatia possa oferecer. A relação custo-efetividade, os medicamentos homeopáticos não são medicamentos caros, eles não causam dependência. O tempo de tratamento geralmente pode variar, ser mais curto ou mais longo, a depender do nível de saúde e da patologia do paciente, mas nós não vemos a dependência do tratamento por toda a vida, como acontece em outras terapias, e a desconfiança quanto aos tratamentos convencionais e a falta de resultados leva muitas pessoas a buscarem a homeopatia, a recorrerem à homeopatia na falta de resultados ou devido aos efeitos colaterais pelo uso dos medicamentos alopáticos. E para encerrar esse vídeo, nós temos aqui um trecho do discurso de Mahatma Gandhi, feito em 1936, após experimentar os benefícios do tratamento homeopático, em que ele diz que a homeopatia é o método mais recente e refinado de tratar os pacientes de forma econômica e não violenta. Ela, na realidade, cura uma porcentagem maior de casos do que qualquer outro método de tratamento e é, sem dúvida, mais segura, econômica e a ciência médica mais completa. Portanto, fica o convite para aqueles que ainda não a conhecem se beneficiarem do tratamento homeopático quando necessário. Então é isso, pessoal. Obrigada a todos que acompanharam até aqui. Fiquem atentos para as próximas publicações do canal e nós nos vemos nos próximos vídeos e lives. Até mais!